Bom dia, alunos do 8º ano da Escola César. Hoje nós estamos voltando às nossas aulas virtuais e vamos dar seguimento aos conteúdos do nosso livro. Hoje nós vamos voltar um pouquinho no sedentarismo, né, para compreender um pouquinho melhor essa doença que assola as pessoas desse século 20 e 21. O sedentarismo pode ser definido como uma falta, ausência ou a diminuição de atividades físicas ou esportivas das pessoas. Considerado como doença do século, está associada ao comportamento cotidiano decorrente dos confortos da vida moderna. Quais são as causas que podem levar ao sedentarismo? Fazer uso de carro, mesmo que para pequenos trajetos, utilizar as escadas rolantes, deixar de fazer as atividades domésticas, consumo exagerado dos alimentos industrializados, passar horas e horas utilizando computadores, em frente à TV ou ao celular. Essas são algumas das causas do sedentarismo. E isso leva a várias consequências. E quais são essas consequências na vida das pessoas? Primeiro, a pessoa perde parte de sua força física. Fica um pouco debilitada fisicamente. Ela tem uma atrofia muscular. Há o aparecimento de diversas doenças, tipo diabetes tipo 2, a hipertensão, que é a pressão alta, mais conhecida, o infarto do miocárdio, a gordura, o acúmulo de gordura, né, que é a obesidade. Hoje, muitas pessoas estão acima do peso. Essa é uma das consequências do sedentarismo, de você estar muito quieto, de ser somente não participar, não fazer atividade física, não caminhar, né? Então, essas são as consequências. Em alguns casos mais graves, pode levar até a morte, né? A morte súbita. Falar da saúde, né? E a saúde tem muito a ver com a nossa alimentação, né? Como deve ser composta a nossa dieta para ser bem equilibrada? Uma dieta normal, né, para pessoas que não apresentam problemas de saúde, nem restrição de alimento, né, a composição dos nutrientes deve ser equilibrada em carboidratos, proteínas, gorduras, vegetais e água. Então, 50 a 60% são os carboidratos. São responsáveis para dar energia. Quais são os alimentos que têm carboidrato? Pães, massas, mandioca, farinha, milho, arroz. Esses são alguns alimentos da base da pirâmide. São os alimentos energéticos. E nós vamos falar um pouquinho da alimentação. Como deve ser composta a dieta de uma pessoa bem equilibrada? Em uma dieta normal, para pessoas que não apresentam problemas de saúde, que não exigem restrição de nenhum alimento, acima dos alimentos energéticos, nós temos os alimentos reguladores, que são os legumes e as verduras. Cenoura, chuchu, beterraba, abobrinha, alface, tomate, couve, entre outros. Depois, nós temos os alimentos construtores, que são as proteínas. Elas podem ser de origem animal, exemplo, os peixes, as carnes de frango, de boi, de porco e ovos. E essas carnes não podem ser muito gordurosas, principalmente a carne de boi e de porco. E tem também as fontes proteicas de origem vegetal, como o feijão, a lentilha e outras leguminosas. Ainda temos os alimentos energéticos extras, que são as gorduras e açúcares. Elas estão presentes
azeite, abacate, coco fresco, castanhas e nozes. Esses alimentos devem ser ingeridos em quantidades moderadas. Ainda temos o alimento mais importante, né, que cuida da hidratação do corpo, que é a água. 2 litros é o mínimo que deve se tomar por dia. Quem quer ter um corpo saudável, ágil, flexível para pular, correr, jogar bola e andar de bicicleta? Então, amiguinhos, eu, Dr. Esportes, Zé Gandula e Amarelinha, vamos ensinar a vocês as 3 regrinhas de ouro para mantermos o nosso corpo em forma e com boa saúde. A primeira é higiene. A segunda é boa alimentação. E a terceira, exercícios. A higiene é algo muito importante, por isso devemos estar sempre limpinhos e cheirosos. Afinal, quem gosta de ficar perto de alguém com cheiro ruim, roupas sujas e bafo de leão? Ninguém, não é mesmo? Além disso, a sujeira pode trazer muitas doenças, pois nela existem milhões de bichinhos muito pequenininhos chamados germes e bactérias e que nos fazem muito mal. Mas não se assustem, pessoal. Para dar um fim a eles, nós contamos com 2 amigos, a água e o sabonete. Então, minha gente, chuveiro neles! Mas após um banho gostoso, não se esqueça de se enxugar bem para evitar uma doença de pele chamada micose. Também não devemos nos esquecer de limpar os ouvidos, o nariz, os olhos e escovar os dentes 3 vezes ao dia. Outra coisa importante é lavar bem as mãos antes das refeições. E por falar em refeição, a minha amiga Lili, que é nutricionista, me ensinou que uma boa alimentação também é fundamental. Não é mesmo, Zé Gandula? Afinal, alguém já viu um carro andar sem combustível, como álcool ou gasolina? Não? Nem eu. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Precisamos de energia para mantê-lo vivo e em movimento. E o nosso combustível são os nutrientes, que são as vitaminas, as proteínas, as gorduras, a água, os carboidratos e os minerais. E sabem onde encontramos tudo isso? Nos alimentos. Alimentos que são energéticos, isso é, são os responsáveis pela produção de calor, energia e o movimento, como a batata, o macarrão, o arroz, os cereais, as farinhas, os doces, os açúcares, o óleo, o azeite e a manteiga. Mas não é só de energia que o nosso corpo precisa. Também precisamos construir e fortalecer os tecidos, ossos, nervos e músculos. E para isso são necessários os alimentos construtores, que são o peixe, o frango, os ovos, o leite, queijos, feijão, carne, soja, ervilha e lentilha. Mas agora vocês devem estar pensando, cadê as frutas e as verduras que todo mundo diz ser tão saudáveis? Para que elas servem? Bem, as frutas, as verduras e também os legumes são alimentos reguladores, quer dizer, ajudam a transformar os alimentos que ingerimos em matéria do nosso corpo, como sangue, ossos e músculos. Por isso, elas são fundamentais para a saúde. Então, pessoal, já deu para perceber que é importante comer vários tipos de alimentos para que o nosso corpo funcione direitinho, não é mesmo? Isso é o que chamamos de dieta balanceada. Mas lembre-se, além de escolher o que comer, é importante também saber como comer, sempre mastigando bem devagar, triturando e engolindo os alimentos com tranquilidade. Muito bem, amiguinhos, vocês já entenderam que precisam tanto de limpeza quanto de uma boa comida para ficarem saudáveis. Mas ainda falta uma regrinha de ouro, os exercícios. Afinal, nosso corpo não foi feito para ficar parado. São as atividades físicas que nos tornam fortes e flexíveis. Se ficarmos parados, vamos acabar enferrujados, como uma bicicleta esquecida no fundo do quintal. Além de fazer bem para a nossa saúde, os exercícios também nos ajudam a nos relacionar com os outros, pois nos ensinam a trabalhar em grupo e desenvolver capacidades importantes, como tentar, persistir e tomar decisões.
Os exercícios são tão importantes que acompanham a humanidade desde a pré-história, como mostram os desenhos nas paredes das cavernas. E todos os povos, em todas as partes do planeta, desenvolveram diferentes formas de se exercitar, que foram evoluindo com o tempo. Mas não pensem que para fazer exercícios é preciso uma quadra oficial. Na calçada, na praça ou no quintal, podemos improvisar vários jogos divertidos. Vocês viram, amiguinhos, como é fácil, gostoso e divertido mantermos uma boa saúde? Basta obedecer às 3 regrinhas de ouro: higiene, boa alimentação e exercícios. Se fizermos tudo direitinho, nosso corpo nunca irá reclamar e sim nos agradecer, pois poderá desfrutar de todos os sons, cheiros, sabores, toques e cores que a vida oferece.